Gente, aqui no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Inter venceu. De fato, não convenceu, mas até pelas circunstâncias, o resultado se sobrepõe à atuação da equipe do técnico Roger Machado, que teve, em boa parte da partida, um a mais. Depois do jogo, o Roger justificou as dificuldades que o Inter teve, mesmo com um jogador a mais durante praticamente toda a partida. Vitão falou sobre a possível ida para o Flamengo e deu uma resposta forte sobre o assunto. Carboneiro estreou com gol, também falou ali rapidamente. O garoto Vitor Gabriel, de fato, pode ser uma sensação, jogou mais uma vez muita bola, também falou com a imprensa. Alan Patrick também se manifestou e também o Inter se manifestou, porque está acontecendo um movimento ordenado do lado do rival. Isso está incomodando a direção do Inter e eu tenho alguns retornos para trazer para vocês. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Vai na KTO para brincar, para se divertir. Lembrando, o site é proibido para menores de 18 anos, só maiores podem brincar lá na KTO. Então, se tu tem menos de 18 anos, nem tenta. A KTO é uma das poucas, tá? Uma das 14 casas de apostas esportivas, uma das 14 bets que está regulamentada pelo governo. E eu avisei, era a vitória do Internacional, mais de 1,5. Quem fez essa odd lá na KTO ganhou uma graninha. Usa o código DIAS também no primeiro depósito para te divertir. Bom, gente, vamos lá. Tem que ficar uma coisa clara aqui. O Inter foi com força máxima, não poupou, mesmo que seja início de ano. Não geriu tantos minutos começando o jogo e sim durante a partida. A gente pode dizer que foi uma vitória merecida, mas não foi um grande jogo, tá? O Inter venceu aqui no Estádio do Vale, o Zequinha, o São José, por 2-0, em um jogo, de certa forma, burocrático, que teve muita influência da arbitragem, e aí eu vou entrar no tópico arbitragem, tá? Mas eu digo já de antemão, eu não vejo nenhum erro crasso da arbitragem aqui em relação ao que foi, no fim das contas, marcado. Mas eu vou chegar lá. O Inter venceu, se isolou na liderança do Grupo B, 2-0, um gol de Alan Patrick de pênalti quase nos acréscimos e do Carboneiro nos acréscimos. O São José teve um jogador muito bem expulso aos 13 do primeiro tempo. O que eu critico da arbitragem do Daronco aí? Que foi na frente dele, ele deveria ter expulsado ali, ele não precisava do VAR para expulsar, mas ele teve a condição do VAR, o VAR tá aí para também corrigir cagada de árbitro, tá tudo certo, o VAR corrigiu, ele foi lá e expulsou. E aí o Inter teve uma dificuldade maior, porque o São José entrou de um jeito e a partir da expulsão do seu jogador, com um a menos na partida, se portou de outra forma. Botou 10 caras atrás da linha da bola, a 30 metros do gol, como o Roger destacou na sua entrevista coletiva, e gerou uma dificuldade para o Internacional, tá? Foi um 0-0 modorrento no primeiro tempo e boa parte do segundo. O Roger volta com 3 trocas para o segundo tempo, né? Ele muda todo o lado direito, tira o Aguirre, que foi muito mal mais uma vez, bota o Natan, que foi reintegrado na direita, e tira o Wanderson, que também foi muito mal no primeiro tempo, e bota o Vitinho. Vou falar mais sobre o Wanderson na sequência também. E aí ele bota o Ener Valencia na do Thiago Maia, que mais uma vez fez uma partida muito ruim, o Thiago Maia, com a camiseta do Internacional. Só que o segundo tempo seguiu da mesma forma, com o Antony no círculo central aqui, criando jogadas com o ataque do Inter, do meio para o ataque do Internacional, e o Inter sem conseguir penetrar nessa defesa do São José. O Roger ainda bota o Bruno Henrique na vaga do Fernando. Tem um gol anulado do Ener, que para mim foi bem anulado, porque ela pega na barriga, mas pega também no braço do Ener Valencia. E logo depois entra o Carboneiro, que inclusive aí tem o pênalti, claro, que para mim foi pênalti. E depois o gol do Alan Patrick na cobrança de pênalti, do Carboneiro, que é uma bucha para matar o jogo. Bom, depois da partida o Roger falou, tá? O Roger destacou que foi um jogo de paciência e persistência, tá? Que desde a formação do São José com uma linha de 5 dando o campo para o Inter, já dificultava o jogo do Inter. Mas aí aos 13 minutos tem a expulsão e dificulta talvez mais ainda porque o São José bota todo mundo, como eu disse, atrás da linha do meio de campo a 30 metros do goleiro. Ele inclusive disse que poderia ter, quem sabe, mexido no primeiro tempo por conta dessas dificuldades. E aí ele disse que na segunda etapa tentou circular mais rapidamente a bola, botando o Natan na lateral direita na vaga do Aguirre, o Vitinho na vaga do Wanderson e tirando o Thiago Maia para botar o Ener Valencia. Dar circulação mais veloz para a bola e chutar mais a gol. E aí ele disse que a persistência deu a possibilidade de vencer o jogo. Que é o terceiro jogo, pernas ainda pesadas e que o resultado foi melhor do que a atuação
dentro de campo. Tá? Sobre justamente não ter conseguido furar o bloqueio do São José, o Roger disse que nos últimos jogos o Inter fez, só no último jogo contra o Juventude, o Inter fez 2 gols. Talvez não tenha conseguido furar o bloqueio porque o time botou 10 jogadores ali a 30 metros do gol, que tem que buscar e trabalhar para furar esses bloqueios, mas que também é importante discernir por que da dificuldade em cada jogo, enfim, dessa forma. Ele foi questionado sobre o Carboneiro, que entrou, fez gol, teve um outro chute de fora da área também. Ele disse que o Carboneiro é um jogador que finaliza bem com as 2 pernas e que nas primeiras conversas que ele teve com o jogador colombiano de 25 anos, ele já tinha dito que gostava de jogar na profundidade, mais pela esquerda. E o Roger deu isso para ele e, segundo o Roger, ele demonstrou muita naturalidade desta forma. Ele disse que ele também queria que o Carboneiro não jogasse só abertão lá do lado esquerdo, também filtrasse por dentro, justamente para aproveitar essa qualidade dele, que é a finalização. Roger elogiou muito a estreia do Carboneiro aqui no Estádio do Vale, nessa vitória contra a equipe do São José. O Roger também falou, tá, sobre o Brian Aguirre, sobre mais uma vez o Brian Aguirre não ter jogado bem. Ele disse que ele precisa de ritmo, ele jogou só um jogo ano passado, tá ganhando os primeiros jogos agora, e que é normal, tá? Ele atribuiu muito mais a questão de ritmo de jogo do que outras questões técnicas. E ele falou sobre o Wanderson. A gente trouxe um vídeo hoje à tarde da informação que veio de São Paulo, de que o Palmeiras estaria levando o Wanderson. O Roger disse que o Wanderson é atleta do clube, está comprometido com ele e que ele não viu motivo para não botar o Wanderson como titular, por mais que possa haver uma negociação e uma possível saída, que não havia motivo para o Wanderson não jogar. Bom, aqui na saída de campo, alguns jogadores falaram com a imprensa, tá? Eu quero destacar o Vitor Gabriel. Que segundo tempo fez o Vitor Gabriel, tá? O primeiro tempo, ele teve ali 2 situações que ele choca de cabeça, outra ele sente a perna, até toma uma caneta. No segundo tempo, cara, ele jogou muito, esse menino Vitor Gabriel. Ele disse que a equipe tem que se acostumar com a vitória, que são 3 pontos importantes, mas que tem que seguir com o pezinho no chão. Ele disse que às vezes a equipe vai encontrar adversários assim, mais físicos, mais difíceis, e que acontece no gauchão, e que o importante é não tomar gol. O Alan Patrick destacou também a questão física, que sentir agora mais é normal, porque o calendário do futebol brasileiro é assim e tem que se acostumar. E o Vitão destacou que foi um jogo importante para o decorrer e que o Inter conseguiu essa vitória, mas obviamente o Vitão seria questionado sobre tudo que se falou sobre o seu nome nas últimas semanas e uma possível ida para o Flamengo. O Vitão disse que tudo o que se falou sobre ele ter forçado uma saída do Inter para ir para o Flamengo é mentira. Ele disse que ele está muito feliz no Inter, que a vitória foi muito importante para o campeonato, por pegar um time fechado, bem defensivamente, e conseguir sair daqui do Vale com 3 pontos. Ainda sobre o Flamengo, dele ter dito que é mentira, que ele forçou a saída do Inter, ele disse que ele sabe o mesmo que a imprensa. Ele tem contrato com o Inter e que não esconde que está feliz aqui, e ele disse que quer ficar basicamente no Internacional. Ele deixou claro que ele está feliz aqui. Para mim parece claro que o Vitão decidiu por ficar no Inter, mas também a gente sabe como é que é futebol, né? E eu quero falar aqui agora da polêmica, porque está se gerando uma polêmica, porque são 3 rodadas e 3 pênaltis marcados para o Inter. Antes de explicar a polêmica, eu vou falar aqui, tá? Minha opiniãozinha. Para mim, os 3 lances foram pênaltis. O que eu tive um pouco mais de dúvida, mas foi na hora de ter visto, foi o daqui, porque eu não consegui ver se ele estava com o braço recolhido ou não, na hora porque eu estava aqui no estádio também. Os outros dava para ver do estádio, foram muito mais clamorosos, do Guarani de Bagé e o do Juventude, mas esse aqui, no fim das contas, também foi pênalti e os 3 foram bem marcados, na minha humilde opinião. Agora, o Inter está vendo um movimento do Grêmio, seu rival, que busca o octacampeonato, que busca se igualar a um feito histórico do Inter, que é o octacampeonato seguido. O Inter está enxergando um movimento do Grêmio de condicionar o campeonato e criar uma narrativa de que o Inter está sendo favorecido por esses pênaltis marcados. A gente viu o Antônio Brum falando que a cabine do VAR está on fire. O Antônio Brum já tinha se manifestado e já trouxe aqui no canal, e a gente sabe que por mais que ele não seja mais vice de futebol e nem diretor de futebol do Grêmio, ele é um cara ativo no futebol do Grêmio. Então ele se manifestar é importante. E teve uma manifestação basicamente oficial, porque é de uma pessoa oficial do Grêmio, dirigente do Grêmio. Estou falando do Eduardo Magrício, que é vice-presidente do clube, do Conselho de Administração do Grêmio. Ele colocou o seguinte na sua rede social: um pênalti / expulsão por jogo. O octa não vai ser fácil. E depois o Magrício colocou o seguinte: troca de estádio mais expulsão
mais pênalti. Eu conversei rapidamente com uma pessoa do Inter que disse que o que o Inter enxerga é que o Grêmio está tentando condicionar para os próximos jogos do Inter e criar uma narrativa de que está tudo armado ou amarrado para o Internacional. Mas que o Inter está certo de que isso não vai entrar no ambiente do Inter e o Inter não vai cair nessa. E o Inter fez uma manifestação nas suas redes sociais e colocou o seguinte: enquanto o VAR analisa lances claros, alguns preferem fechar os olhos e criar teorias. A imparcialidade deveria ser regra e não exceção. E o Inter colocou a imagem dos 3 lances que são claros, que foram pênaltis até o momento. Como é que tu enxerga isso? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá certo? Um beijo, um abraço, estamos de volta amanhã. Fica ligado aí nos próximos conteúdos. Tchau!